E aí pessoal, como é que tá? Tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez. Vamos falar hoje a quarta chave de a importância de reescrever a sua história. A gente vai falar um pouquinho sobre o seguinte, sobre inércia, certo? Sobre se manter ou não em movimento e quais são os benefícios que isso traz pra gente. Fica ligado, vem comigo, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera que você acredita que precisa sair da inércia e dá um joinha. Solta a vinheta. Pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez, hoje, pra gente continuar o nosso bate-papo. Eu sempre inicio o vídeo assim, dizendo nosso bate-papo de crescimento e desenvolvimento, porque eu acredito verdadeiramente que é isso. Acredito verdadeiramente que a gente tá aqui conversando, que a gente está aqui tendo insights, que muitas pessoas conversam comigo, falam comigo sobre esses vídeos. Eu bato papo nos bastidores com as pessoas. Algumas pessoas já falaram assim, poxa Marcelo, que bacana isso que você falou, eu estava precisando disso, poxa que bacana que você me marcou, porque eu estava precisando ouvir isso. E isso também me torna indesistível, sabe? E aí eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei lá atrás, está aqui no feed, depois você dá uma olhada. Eu falo um pouquinho sobre ser indesistível, mas fazer um pouquinho de cada vez. Hoje a gente vai falar sobre a quarta chave da importância de reescrever a história. É muito importante a gente reescrever a nossa história, a gente olhar para o passado, olhar para algumas coisas que aconteceram, tentar entender, ressignificar e contar ela de uma forma diferente. Recontar a sua história. E hoje a quarta chave a gente vai falar sobre a importância de não se manter na inércia. E aí você pode perguntar para mim assim, Marcelo, mas o que de acha isso que é inércia? A gente estudou isso lá na escola atrás. Inércia é a capacidade que um corpo tem dele andar ou ficar parado, ficar no movimento, não é constante, é a constante do movimento que ele se encontra. Assim, se eu estou em movimento, eu continuo em movimento, se eu estou parado, eu continuo parado. Como assim, Marcelo, isso? Vou te explicar, eu quero que você imagine que você está dentro de um ônibus, você está se segurando em pé dentro do ônibus ou sentado, e aí de repente você está parado. O ônibus está em movimento, mas você está parado. E quando o ônibus freia, geralmente você dá aquele impulsozinho para frente, para voltar. A inércia é isso, é o movimento do corpo de continuar em movimento ou parado, entendeu? Em relação a outros corpos. Isso vai depender da perspectiva. E a gente se vê em algumas situações na nossa vida que a gente se entrega à inércia. A gente se entrega à correnteza, a gente se entrega a caminhar na forma que o mundo anda. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Quando a gente se entrega a andar da forma que o mundo anda, a gente se torna peça fundamental da construção do planejamento de alguém, do sonho de alguém, e a gente não consegue construir o nosso sonho. E o mais impressionante em relação a isso é que a gente acredita que a inércia, ela nos traz paz, a gente se posiciona dentro de um processo de se tornar inerte, porque a gente acredita inconscientemente de que isso vai nos trazer paz. Sabe aquela história de que as nossas decisões elas são tomadas a partir de dor ou prazer? E o prazer é não sentir dor, certo? E aí o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que eu tomo decisões para ter prazer, para evitar a dor e para não ter dor de cabeça, sabe? Então eu prefiro ficar inerte. Eu prefiro não me envolver nisso.
Eu prefiro não quebrar minha cabeça nisso. Eu prefiro ficar em cima do muro. Eu prefiro não decidir. E aí eu fico inércia. Eu fico parado. E um corpo parado dá mais trabalho do que um corpo em movimento. Sabe por quê? Porque o corpo parado atrofia. E a partir do momento que eu atrofiei, minha mente atrofia, meu cérebro atrofia, meu corpo atrofia, para eu voltar a gerar movimento, eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me recondicionar. Sabe esse lance que a gente está aqui parado na pandemia, Covid-19, e que a gente, por exemplo, que treinava todos os dias, que ia para academia todos os dias, e de repente tudo fechou e a gente fica inerte. A gente fica parado esperando que as coisas voltem a acontecer. E quando voltar a acontecer, eu vou ter que começar do iniciozinho lá, de onde eu parei, não. Porque de onde eu parei, o meu condicionamento era outro. Então eu preciso voltar mais atrás ainda de onde eu parei. Esse é o grande problema da inércia. Isso que ficar parado dá muito mais trabalho do que se manter em movimento. Porque se manter em movimento, além de gerar resultados extraordinários, ainda assim não me leva para trás, certo? E aí eu queria contar uma historinha em relação à minha vida por causa disso. Quando eu fui para Maceió para fazer uma consultoria numa empresa lá que não estava muito bem. E eu conheci uma profissional e a gente conversando sobre isso, ela me falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou assim: Marcelo, eu estou completamente tranquila de tudo o que vai acontecer daqui em diante. Por que eu estou tranquila? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está escrito na Bíblia. Deus promete isso para o nosso futuro. Que o nosso futuro será sempre melhor do que o nosso passado. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele não pode mentir. Ele não pode de forma alguma mentir. Então ele diz que a prosperidade ela é uma condição constante de nós, seres humanos. E a prosperidade nada mais é do que hoje estarmos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje em tudo. Eu já falei sobre isso, dá uma olhada no feed aí, tem um monte de vídeo falando sobre isso. Então se ele diz isso, se ele promete isso para os filhos dele, para a humanidade, e ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, então ele não pode de forma alguma voltar atrás em relação à palavra dele. Então ele diz que a glória do futuro será maior do que a do passado, do que do presente. E eu trago isso que essa profissional falou para mim, para minha vida todos os dias. O quanto que é impressionante e difícil, o quanto que é impressionante e difícil a gente verdadeiramente, o quanto que é impressionante e difícil a gente verdadeiramente viver isso todos os dias da nossa vida. Mas isso é que a gente precisa acreditar e viver. Isso sim é sentimento de justiça, porque a gente precisa entender e perceber que se a gente ficar parado com saudosismo, com saudade do passado, e a gente... Marcelo, você está me dizendo que é o seguinte, que eu preciso esquecer o passado? Tem coisas do meu passado que eu não gostaria de esquecer. Deixa eu te contar uma coisa, bem aqui pertinho. Tem uma coisa do meu passado que eu não vou esquecer nunca. Quem me conhece, os meus amigos de verdade, que sabem o momento de vida que eu estou passando, sabem verdadeiramente que tem coisas do meu passado que eu não quero esquecer nunca, que eu não vou esquecer nunca, e que é muito difícil de se lembrar também. É muito difícil, e por isso que a gente precisa viver um pouquinho de cada vez, um momentinho de cada vez, um passo de cada vez na nossa vida. O mais importante dentro desse processo é a gente entender que ficar no saudosismo nos torna inertes. E a inércia nos paralisa. E a gente não conquista futuro. A gente não percebe futuro. A gente não chega no futuro. Porque ele já está lá pronto para a gente. Se Deus disse que o nosso futuro é melhor do que o nosso presente, que o nosso passado, porque isso é o processo básico de prosperidade, cara, o que está nos esperando lá na frente é fantástico, é maravilhoso, basta a gente acreditar, fechar os olhos e ir. Para finalizar, eu quero te dizer uma coisa, vem comigo, cada passo, um dia de cada vez, pensando no seguinte: não seja
inerte. Caminhe e não com a correnteza. Se precisar caminhar contra a correnteza para alcançar o seu objetivo, vá, porque lá é onde está o futuro, onde Deus já preparou tudo para nós. Eu estou indo, espero encontrar com você lá. Grande abraço, até amanhã.